Estágio supervisionado em odontologia, plano de trabalho na estratégia de saúde da família no ESF Vera Cruz. A professora coordenadora da disciplina é a Marinilza Mota e a professora supervisora do nosso estágio é a Maria Aparecida Barbosa de Sá. As duplas são Emily Cristine Paulino Santos e a Natália Martins dos Santos, Bruna Alexandra da Silva Efraim e a Raíssa Barbosa Torres. Agora vamos conhecer um pouco sobre a história de Montes Claros. Ela começa no final do século XVII, quando Gonçalves Figueira, em 1707, recebeu a Sesmaria, onde estabeleceu a fazenda de Montes Claros. Para comercializar o seu gado, ele abriu caminhos em direção à Bahia, ao Rio São Francisco, ao Rio das Velhas, Pitangui e ao Cerro. E assim, a Fazenda Montes Claros se tornou o maior centro comercial de gado do norte de Minas e ficou na responsabilidade dos agregados e do filho de Gonçalves Figueira, que então vendeu para José Lopes de Carvalho. O novo proprietário construiu uma nova sede e ergueu uma capela em homenagem a Nossa Senhora Conceição e a São José. E assim, logo surgiu um arraial, o das Formigas, ao redor da capela. Conhecida no século XIX como Arraial da Nossa Senhora Conceição e São José de Formigas, foi elevada à vila em 13 de outubro de 1831, passando a se chamar Vila de Montes Claros de Formigas. Logo, pela Lei 802, de 3 de julho de 1857, a vila foi elevada à cidade com o nome de Montes Claros. O prefeito da cidade de Montes Claros é Humberto Guimarães Souto e o vice-prefeito é o Adalto Marques Batista. A cidade está localizada ao norte da capital do estado, com uma distância de cerca de 422 quilômetros. A área ocupada pela cidade é de 3.568.941 km², sendo que 38,7 km² estão em perímetro urbano. O restante constitui a zona rural. Em relação à situação de saúde geral e bucal de Montes Claros, existem 6 hospitais, sendo eles Hospital Haroldo Torinho, Hospital Dilson Godinho, Hospital das Clínicas Mário Ribeiro, Hospital Universitário Clemente Faria, o Prontocoro Hospital e a Santa Casa de Montes Claros. O número de unidades básicas de saúde presentes na cidade são 73, de equipes de ESFs são 136 e de ESBs são 104. As principais enfermidades a serem destacadas são a catapora, dengue, diarreia e gastrite. E as principais causas de morbimortalidades são as doenças do aparelho circulatório, neoplasias, a gravidez relacionada ao parto, doenças do aparelho respiratório e as doenças do aparelho digestivo. Os recursos financeiros do piso da atenção básica fixo são R$ 8.885.184. Já o piso da atenção básica variável são R$ 27.500.544. Os recursos financeiros da ESF são R$ 27.500.544. Já os recursos da ESB são R$ 189.265. Outros recursos, como vigilância média e alta complexidade, são R$ 17.373.238,05. A ESB possui 100 equipes de saúde bucal e o número total de dentistas no município são 115. Em relação aos indicadores de saúde, temos os indicadores do CISPACTO, que é a Pactuação Interfederativa de Indicadores. A Resolução CIT número 8/2016 dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores, o CISPACTO, para os anos de 2017 até 2021. Pelo Ministério da Saúde, a estimativa populacional possui indicadores do Programa Nacional de Acesso da Qualidade da Atenção Básica terceiro ciclo, que são descritos no Manual Instrutivo de Saúde Bucal, possuindo 3 indicadores, sendo eles: primeiro, cobertura da primeira consulta odontológica programática;
Segundo, razão entre tratamentos concluídos e primeiras consultas odontológicas programáticas. Terceiro, percentual de serviços ofertados pela equipe de saúde bucal. Agora eu vou contar um pouco para vocês sobre o bairro onde está localizado o nosso ESF. O bairro existe há aproximadamente 40 anos e possui o nome de Vera Cruz em homenagem ao filho falecido da moradora Vera. Próximo à sua casa foi colocada uma cruz, dando origem ao nome Vera Cruz. A ASF está localizada na rua Eudilson Novaes, no bairro Vera Cruz, em Montes Claros, Minas Gerais. Sua população total é de 3.300 moradores, sendo 540 hipertensos, 170 diabéticos, 14 gestantes e 532 idosos. A unidade possui sala de espera, que é a varanda e os corredores que são utilizados como local de espera e recepção, sala de reuniões, consultório ginecológico, 2 consultórios clínicos, banheiro para funcionários, sendo masculino e feminino, sanitário para os usuários, sala de expurgo, depósito de material de limpeza, que fica no almoxarifado, 2 consultórios odontológicos, sala de vacinas, sala para os agentes de saúde e sala para o computador e sala para os arquivos. A composição da equipe da SF se dá pela médica Antônia, enfermeiro Tiago, auxiliar de enfermagem Wilber, são 8 agentes comunitários de saúde, a dentista Maria Aparecida Barbosa de Sá e auxiliar em saúde bucal Maria da Glória Campos. Estimativa rápida. Categoria Dimensão Saúde Geral. Em síntese, os usuários não têm tanto conhecimento sobre o funcionamento da SF, o que justifica a superlotação em determinados horários, e essa falta de informação que dificulta resolver os problemas da população. Apesar dessa superlotação, muitos moradores procuram diretamente os hospitais e os planos de saúde. Então, temos um problema: a superlotação da unidade e os problemas crônicos de saúde. Quais são as estratégias? Informar a população sobre como funciona o atendimento da SF e realizar ações de promoção e prevenção de saúde. Categoria Dimensão Saúde Bucal. Em síntese, existe a necessidade de orientar a população com relação aos horários de demanda espontânea e da demanda programada, visto que a superlotação compromete a resolutividade no atendimento. Necessitamos também de um melhor acolhimento dos agentes comunitários de saúde para com os usuários, tendo consequentemente uma maior adesão dos mesmos aos grupos da área odontológica e uma maior divulgação sobre os procedimentos odontológicos ofertados na SF. Temos um problema, que é o desconhecimento do funcionamento dos serviços de saúde bucal. Como resolver? Nossa estratégia é informar a população do território como funcionam os serviços de urgência odontológica e agendamento de consulta, e obter um maior contato dos agentes de saúde com os usuários para entender todos os serviços ofertados pela SF. Categoria: Infraestrutura, Saneamento e Segurança. Em síntese, o território necessita de investimentos em infraestrutura, inclusive constatou-se a falta de espaços sociais para realizar atividades, já que os que possuem no bairro foram tomados por grupos usuários de droga, sendo o quesito mais mencionado pela população. Foi citado também o grande número de queimadas, já que moradores colocam fogo no lixo. O problema é a falta de segurança e infraestrutura. Teremos estratégias para instruir a população a recorrer aos órgãos públicos responsáveis e também realizar ações motivacionais aos jovens sobre o futuro profissional e conscientizar a população sobre o ambiente. Categoria: Educação, Cultura e Lazer. No aspecto educacional, as escolas do bairro são suficientes. Por outro lado, as poucas áreas de lazer e atividades culturais são utilizadas como ponto de tráfico, o que pode ser uma justificativa para a insegurança da comunidade. O problema é a falta de opções de lazer para a comunidade.
e a estratégia que temos é ofertar atividades lúdicas para alguns grupos. Os objetivos do estágio é vivenciar o funcionamento do SUS, a possibilidade de desenvolvimento de atividades e competências, aprimoramento da prática clínica, aplicação de saberes obtidos durante a academia, vivência da realidade social do território, desenvolver a capacidade de trabalho em equipe e a criação de vínculos, aperfeiçoamento da atenção integral à saúde e a qualificação da gestão, e intermediar o contato entre profissionais e comunidade, melhorando assim os serviços da SF. O público-alvo é a comunidade em geral, bebês, crianças, adolescentes, adultos, idosos, o grupo de risco, comorbidades, que tem a hipertensão, diabetes, temos as gestantes e as puérperas. Interação com outros grupos. De acordo com o Ministério da Saúde, o matriciamento é um novo modo de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica. Sendo assim, o suporte é realizado por profissionais de diversas áreas especializadas, dado a uma equipe interdisciplinar com o intuito de ampliar o campo de atuação. Participam desse matriciamento profissionais como psiquiatra, psicólogo, médico, cirurgião dentista e enfermeiros. Tendo como metodologia, o planejamento das ações foi realizado a partir dos resultados obtidos durante a estimativa rápida, por meio de análise dos dados fornecidos pela observação tanto direta quanto indireta, a participação com a vivência clínica e coletiva e também por meio da coleta de dados primários e secundários. Cronograma das atividades. Equipe matutino Bruno Efraim e Raíssa Torres. Através do nosso cronograma, vamos apresentar o mês, os problemas, ações planejadas e o impacto esperado. O primeiro problema é o grande número de pacientes edêntulos e usuários de prótese. E nossa ação é a panfletagem com orientações sobre saúde bucal, medidas de prevenção de doenças aos grupos específicos. O impacto esperado é conscientizar sobre a importância da prevenção e tratamento precoce e o impacto sobre a saúde bucal. O segundo problema é a pouca informação sobre saúde bucal de crianças e bebês. Nossa ação é panfletagem sobre saúde bucal, como higienização, alimentação adequada, quais são alimentos cariogênicos e não cariogênicos e hábitos deletérios. Nosso impacto é ensinar às mães a importância da alimentação e higienização bucal das crianças e bebês, tornando assim um impacto positivo sobre a saúde dessas crianças na área de abrangência da SF. Ainda no mês de março, o terceiro problema é a presença de casos de saúde pouco explorados e dificuldade de condução mental. A ação é a discussão dos casos durante o matriciamento em saúde mental e o impacto é reconhecer os problemas mentais prevalentes e, em conjunto com toda a equipe, traçar formas de condução. No mês de abril, e como quarto problema, temos a escassez de áreas de lazer no território. Nossa ação é a realização de grupos operativos dinâmicos para grupos de faixas etárias específicas e também rodas de conversa. Nosso objetivo é proporcionar informações de forma lúdica, entretida, com impacto na promoção em saúde. O quinto problema é a presença de áreas de risco com proliferação do Aedes aegypti. Nossa ação é um grupo operativo com informações sobre medidas de prevenção e combate ao Aedes aegypti. Temos, assim, como forma de conscientizar sobre as medidas de prevenção de doenças como a dengue, chikungunya e zika, e assim diminuir os casos. O sexto problema é a desinformação. São as dificuldades na transmissão de informações entre a população e os agentes de saúde. Nossa ação é a capacitação dos agentes sobre o trabalho em equipe e os serviços da SF, com o impacto de capacitar a equipe a orientar a população sobre a dinâmica de trabalho e serviços ofertados na SF.
Ainda no mês de abril, o sétimo problema são informações limitadas sobre a condição de saúde dos escolares. A ação é o levantamento de necessidades em escolares, com o impacto de reconhecer as necessidades e a melhoria dos indicadores de saúde bucal dos escolares. O oitavo problema é o alto número de urgências. A ação é o reforço das orientações sobre a importância de medidas preventivas, panfletagem e orientação sobre os procedimentos de urgência, e assim tendo um impacto de diminuir a superlotação, educar a população e repercussão positiva sobre os atendimentos odontológicos. No mês de maio, e como nono problema, temos o alto índice de diabéticos e hipertensos. Nossa ação é a visita domiciliar para levar orientações a esses grupos de risco, com o impacto de conscientizar os usuários sobre sua condição de saúde, as medidas de controle, orientações sobre a importância da saúde bucal para a geral, sobre os riscos e recorrências dos quadros. Como décimo problema, temos a pouca adesão do tratamento pelas gestantes. As ações são palestras, grupos operativos, visitas domiciliares para orientação sobre a importância da saúde bucal no decorrer da gestação e após o parto, com o objetivo de conscientizar e empoderar as gestantes sobre o autocuidado em saúde bucal e conversar sobre os mitos em relação ao tratamento odontológico. O 11º problema são as barreiras de acesso aos serviços. A ação é um grupo operativo para orientação da população e visitas domiciliares, com o impacto de criar vínculos com a população, quebrar barreiras e aproximação da equipe de saúde com usuários e orientar a população. O 12º problema é a demanda de tratamento odontológico entre escolares, crianças e adolescentes. A ação são grupos com orientações sobre saúde bucal para este grupo etário, orientações sobre higiene bucal e escovação supervisionada, com o objetivo de orientar sobre o autocuidado em saúde bucal. O 13º problema é a escassez de atividades de lazer e entretenimento à população, tendo como ação grupos operativos em datas comemorativas, Dia das Mães, com sorteios de brindes, com o objetivo de ter lazer e interagir com as mães da área de abrangência. 14º problema é a escassez de informações sobre o câncer bucal. A ação será em Maio Vermelho, que vai ser realizado ações sobre prevenções, diagnóstico de câncer bucal, com o objetivo de orientar e conscientizar sobre o câncer de boca, e assim diminuir os casos e também a detecção precoce da doença. Ainda em maio, e como 15º problema, temos informações limitadas sobre a condição de saúde de todas as famílias do território. Nossa ação é a classificação de risco familiar e assim podemos reconhecer os principais problemas das famílias da comunidade. O 16º problema é a falta de conhecimento sobre as doenças crônicas e a pouca abordagem sobre essas condições de saúde no território. A ação são grupos operativos com os grupos de risco, com o objetivo de conscientizar a população de risco e familiares para manejamento das suas condições. No mês de junho, e como 17º problema, temos a falta de conhecimento dos acadêmicos sobre o manuseio do sistema. Como ação, temos a participação do fechamento de produção e lançamento de produção no sistema, com o impacto de desenvolver a aptidão dos acadêmicos para manuseio de todos os sistemas. Fechando o mês de junho, temos como 18º problema a dificuldade de agilidade no atendimento. E assim como a ação, faremos a ação solidária, com o impacto de melhorar o funcionamento da ASF. Cronograma de atividades, equipe Vespertino, Emily Cristine e Natália Martins. No mês de março, temos como problema a falta às consultas marcadas. Nossa ação é visita com os agentes de saúde às gestantes, com o impacto de conscientizar quanto à importância do tratamento odontológico durante a gravidez. Falta de conhecimento dos estudantes quanto à saúde bucal. A ação é o grupo de crianças na escola,
com o objetivo de incentivar as crianças aos hábitos de higiene bucal adequadas. Serão utilizadas maquetes para demonstração. Grande número de usuários com hipertensão e diabetes. A ação é o grupo de hipertensos e diabéticos. O impacto esperado é o grupo de discussão visando orientar quanto aos hábitos de vida saudável. O problema é a falta de conhecimento quanto aos problemas de saúde. A ação é a capacitação dos agentes de saúde com o impacto de ter palestras e discussão quanto aos problemas mais prevalentes da comunidade. O problema é a presença de casos de saúde mentais recorrentes. A ação é o matriciamento, com o impacto de reconhecimento dos problemas mentais prevalentes e interação multiprofissional. Ainda em março, o problema é a falta de conhecimento quanto aos serviços ofertados e hábitos de higiene. A ação é visita domiciliar e panfletagem, e assim a população ficará mais instruída em relação à saúde bucal e aos serviços da ASF, utilização de folders. Em abril, temos um problema que é a falta de conhecimento de hábitos de saúde. A ação é o Dia Mundial da Saúde com distribuição de folders, com o objetivo de orientar diversas faixas etárias sobre os cuidados com a saúde bucal. Temos o problema da escassez de áreas de lazer na comunidade. A ação é o grupo operativo com crianças na SF, com o objetivo de proporcionar entretenimento e promover saúde bucal com brincadeiras e maquetes. Existem hábitos inadequados de higiene oral e a ação é escovação supervisionada, com o impacto de promover o autocuidado em saúde bucal. Temos o problema da presença de áreas de risco para a dengue. A ação é a passeata da dengue e distribuição de folders, com o impacto de prevenção e diminuição dos casos de dengue no território. Ainda em abril, temos o problema da falta de conhecimento quanto aos hábitos de saúde bucal. A ação é o grupo de crianças na escola, com o impacto de incentivar hábitos de higiene oral, realizado com maquetes. Existe o problema da deficiência de cuidados com a saúde bucal. A ação é um grupo de saúde bucal com portadores de prótese, com o impacto de conscientizar o grupo quanto à higiene e cuidados com a prótese, em um grupo de discussão. Mês de maio. Temos o problema da deficiência de cuidados com a saúde bucal e a ação é o Dia das Mães, com o impacto de ampliar o conhecimento das mães quanto à sua saúde bucal e dos seus filhos, através de um grupo de discussão. Temos o problema da falta de conhecimento acerca do câncer bucal. A ação é o Maio Vermelho, com o impacto de informar a população quanto ao câncer bucal e sua prevenção, com uma abordagem aos usuários da unidade. Existe o problema da falta de opção de lazer na comunidade. A ação é um grupo da árvore, com o intuito de lazer e interação com informações de saúde geral e bucal através de um grupo de discussão. Existe o problema de hábitos inadequados de higiene oral. A ação é uma escovação supervisionada com o impacto de promover o autocuidado em saúde. E assim, finalizando o mês de maio, temos a falta de orientação quanto à alimentação e hábitos de vida saudáveis. A ação é com um grupo com agentes, com o intuito de promover melhoras na qualidade de vida através de um grupo de discussão. E para finalizar o nosso plano de trabalho, essas são as nossas referências. E muito obrigada pela atenção.